Meus queridos da Fato, tudo bem com vocês? Bom, aqui o professor Zeca, professor de Geografia, para mais uma aula aqui nesse grupo da Fato Livre. Não esqueça, caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, faça isso já e receba todas as notificações, não só relacionadas às aulas de Geografia, comigo e com todos os meus colegas da área, como de todas as disciplinas. E prepare-se da melhor maneira possível para o Enem e para os principais vestibulares. Na aula de hoje, aula 19, iremos trabalhar o território do Japão. Na última aula estabelecemos aí uma introdução em relação à China e o território japonês. Hoje iremos trabalhar de modo mais restrito, mais específico sobre as características do Japão. E é importante deixar muito claro, um país que é extremamente reconhecido pelo seu elevado potencial tecnológico, um país também que completou há pouco tempo 75 anos de duas das maiores tragédias da história, que foram justamente as bombas atômicas que atingiram as cidades de Hiroshima e Nagasaki no mês de agosto de 1945. Completando aí 75 anos de história, que também marcaram o fim da Segunda Guerra Mundial, bem como todo o processo relacionado a uma reestruturação socioeconômica e infraestrutural do contexto no território japonês. Para falar sobre o Japão, é importante deixar claro todas as suas características, todas as suas bases e principalmente a relação do seu território, ou seja, como isso pode influenciar, como isso baseia-se as suas características e o seu modelo. Vocês podem observar que o Japão é organizado em ilhas, basicamente conhecido como um arquipélago, ou seja, um conjunto base de 4 principais ilhas, conhecidas aí como Hokkaido, na região norte, uma região de clima mais severo, mais rigoroso e pouco povoado na região, até mesmo onde se conservam grande parte das florestas dentro do território, a ilha de Honshu, que é a ilha localizada na faixa central, próximo à capital Tóquio, a ilha de Shikoku, que é uma ilha localizada mais a sul, e a de Kyushu, ao sul do território. Lembrando que o território japonês, ele apresenta uma área de 377.947 quilômetros quadrados. É um formato em arquipélago que apresenta, sobre referência aqui no território brasileiro, um tamanho aproximado como o estado de Mato Grosso do Sul. Só para vocês apresentarem uma referência e terem essa noção em meio à localização do Japão. Se localiza no extremo oriente do território do continente asiático e apresenta aí uma população em média de 127 milhões de habitantes, sendo o 10º país mais populoso do planeta e estando aí entre o continente que mais apresenta habitantes dentro da base japonesa e asiática como um todo. O país apresenta uma instabilidade tectônica muito grande, isso levando em consideração a sua localização no que nós conhecemos como Círculo ou Anel de Fogo do Pacífico, ponto que apresenta drásticas situações evidenciadas a esse comportamento, a essa magnitude e principalmente a ocorrência de terremotos, tremores de terras e outros fatores. O elevado índice tecnológico que o mundo inteiro conhece, favorecido principalmente pelo seu potencial pós-globalização e pós-terceira revolução industrial, ou seja, mecanismos que favoreceram investimentos e crescimentos para o mundo inteiro e apresentam uma dificuldade demográfica muito grande, que já foi escancarada para o mundo e que não é restrita ao território japonês, mas que atinge e pode ameaçar os fatores econômicos desse país. É justamente o baixo crescimento vegetativo, o que simboliza o crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural. É justamente a comparação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Logo, um país que apresenta um baixo índice de crescimento vegetativo é um
um país que apresenta dificuldades em realizar a manutenção da sua população jovem e no futuro pode ter drásticas consequências em relação à sua PEA, ou seja, a sua população economicamente ativa, a população que favorece toda a mão de obra do território e desempenha atividades econômicas que, sem sombra de dúvidas, contribuem para o desenvolvimento do país. Falando de outros fatores, como eu coloquei e citei para vocês já na introdução desse material, eu tenho aqui à minha esquerda as imagens das bombas atômicas que atingiram as cidades de Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945 e a cidade de Nagasaki 3 dias depois, no dia 9. É importante ressaltar que todos esses fatores foram provocados pela organização militar americana e foram responsáveis pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Mas infelizmente nós tivemos destruição em massa dentro do território japonês e no mundo todo, com perdas de vítimas, infraestruturas e até mecanismos que possam favorecer o seu desenvolvimento. Abaixo, o mapa que ressalta justamente o Círculo de Fogo do Pacífico, área em que há grande concentração de placas tectônicas que se deslocam. E esse deslocamento acaba provocando tectonismo, movimentos capazes de causar tanto tremores de terra, os terremotos, quanto também atividades vulcânicas. Aí o nome, Círculo de Fogo do Pacífico, além de atingir a costa leste do território japonês, abrange faixa leste da Oceania, faixa leste do Sudeste Asiático e a faixa oeste do continente americano, inclusive países vizinhos ao território brasileiro, como o Chile, o Peru e até mesmo o Equador. Aqui trago para vocês a pirâmide etária do território japonês, onde, em uma perspectiva para 2050, vocês poderão observar que haverá um fenômeno conhecido como inversão da pirâmide etária. O que acontece? Na atualidade, nós percebemos que a taxa de natalidade, que demonstra aí as camadas mais inferiores da pirâmide etária, a população mais jovem, dos 0 aos 20 anos, vem apresentando uma redução drástica. E essa população jovem, ela justamente favorece a manutenção da população adulta, que em grande parte serve como mão de obra dentro do território e contribui para o seu desenvolvimento. Assim, nós conseguimos observar que o Japão perde grande massa dessa população jovem em seu território e isso pode afetar drasticamente duas grandes consequências. Além da perda da mão de obra, como eu venho citando em toda essa aula, um peso sobre a previdência, a camada da população idosa, a camada da população acima dos 60 anos. E levando em consideração que o Japão apresenta uma elevada expectativa de vida, por muitos anos o governo terá um peso em relação ao pagamento da aposentadoria, o que pode gerar drásticas consequências no contexto econômico para o território japonês. Enfim, hoje nós conseguimos observar em algumas reportagens que cidades japonesas já apresentam uma perda e um vazio populacional extremo. Tanto é que há cidades já desenvolvendo mecanismos e estratégias que possibilitem o preenchimento desses habitantes que deixaram o território em cidades que apresentam um número muito grande de idosos. Enfim, bom, falando justamente sobre todo esse contexto em relação ao Japão, vamos falar sobre a crise asiática, que desaquece a economia. Esse texto em relação a essa questão que favorece muito bem todo o conhecimento em relação ao território japonês. A palavra recessão, que vem sendo muito usada pela imprensa, de acordo com a revista Economist, tem servido para expressar os efeitos da crise asiática. Porém, para aquela revista especializada, o atual momento econômico reflete um desaquecimento. Os efeitos sobre os mercados de câmbio e ações têm sido fortes, mas, além disso,
O impacto mais direto da crise asiática sobre a economia mundial, de um momento geral, ocorre no mercado exterior. Enfim, favorecendo justamente toda essa reflexão em relação à característica do território japonês. Questão, letra A. A Rússia, embora viva um momento de transição e de mudanças políticas e econômicas, não se ressentiu com o problema mundial. Pelo contrário, a Rússia, que inclusive faz parte do BRICS, parceria e cooperação econômica com o território brasileiro, que veio apresentando nos últimos anos uma crise econômica e até mesmo baixos investimentos em setores privados. Letra B. Os Estados Unidos, temerosos de que sua economia entrasse em crise, aceleram o processo de ajuda internacional, concedendo amplos empréstimos aos países em situação econômica fragilizada, exceto o Japão. Falso. Como nós podemos observar, Estados Unidos ele é a grande base da nova ordem mundial e, sem sombra de dúvidas, influencia em diversos fatores que recaem sobre o mundo, principalmente destacando as principais potências mundiais, e contribui sim, inclusive para os Estados Unidos, inclusive para o território japonês, desde o final da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. Letra C. As exportações para os países asiáticos foram reduzidas, pois as desvalorizações fizeram com que as compras no exterior se tornassem mais caras devido aos efeitos provocados pelo seu desaquecimento econômico, abalando os tigres asiáticos, o Japão e a Rússia. Como eu comentei lá na primeira alternativa, a Rússia ela foi atingida diretamente por todo esse contexto, sem sombra de dúvidas. E isso refletiu no abalo econômico de grandes proporções. Tigres asiáticos referenciam países do Sudeste Asiático, como Tailândia, como Singapura, como a Coreia do Sul e até mesmo territórios como Hong Kong e Taiwan, que apresentam um índice de industrialização promovido principalmente pela atração de grandes empresas. E sem sombra de dúvidas, essa recessão, essa crise econômica impactou esses países. E é justamente esta a resposta correta, falando sobre todo o processo de crises mundiais que tende a agravar mais ainda no contexto da pandemia da Covid-19. Meus queridos, se gostaram, deixe seu link, deixe seu comentário e continue nos acompanhando aqui no canal. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!